Foi. Ih, rapaz. Então, nós somos a dupla Emerson e Heitor. Hoje nós vamos apresentar a oficina Múltiplos e Submúltiplos de unidades de medidas. Nós fazemos parte do programa Residência Pedagógica e é sob orientação do professor Igor. E espero que vocês gostem da nossa oficina. Bom, a ideia é a gente conversar um pouco sobre grandezas e medidas. E conforme for passando a oficina, vocês vão entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando. Então, alguns objetos, alguns não, né? Objetos e fenômenos, eles possuem grandezas. E essas grandezas, elas podem ser comparadas de alguma forma, né? Cada grandeza ela vai ser comparada de uma forma diferente da outra. Aqui nós temos 3 imagens. Vocês podem observar que na primeira a gente tem um gatinho e um urso, né? E pela imagem a gente percebe que o urso ele é mais pesado que o gato. Ou o gato é mais leve que o urso, né? Na segunda imagem a gente tem um menino se medindo, né? E comparando com o tamanho da girafinha desenhada do lado. E aqui na terceira imagem a gente tem um menino com calor e um menino com frio, né? Ou seja, um está mais quente que o outro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa oficina. Existem 2 formas de a gente comparar essas grandezas. A primeira forma ela é qualitativa. Então, toda vez que a gente diz que está quente ou que está frio, ou que alguém é alto ou magro, ou que alguma coisa é pequena, ou que está escuro, claro, forte, fraco. Então, todos esses adjetivos, eles dão uma qualidade para certa coisa. Uma coisa está quente, mas a gente não sabe o quão quente essa coisa está. A gente fala que uma coisa é pequena, a gente não está dizendo exatamente o quão pequena essa coisa é. A gente está fazendo uma comparação com alguma outra coisa. Que a gente tem até o exemplo da imagem aqui embaixo. A gente tem um menino que é mais alto que o outro. Mas qual mais alto que o outro? A gente não sabe. O problema de fazermos essa comparação de forma qualitativa é que não temos como saber com precisão o quão diferente é uma coisa da outra. Se dizemos que uma pessoa é alta, isso é relativo, igual a imagem que a gente viu antes, né? Essa pessoa é mais alta que quem? Quanto? Quanto? A nossa oficina de hoje é sobre isso. A gente vai pensar um pouco sobre o valor que a gente dá para essas coisas, né? O quão mais alto, o quão mais baixo, o quão mais frio. Então, quando queremos saber quanto, esperamos receber um número ou uma medida. Aí que chegamos à nossa segunda forma de comparar 2 grandezas. A quantitativa. A quantitativa você já percebe que vem do quanto, né? Quantitativa. Já tem o radical quanto na própria palavra. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. A Maria mede 1,65 m. Esse m ele quer dizer metros, né? A gente tem uma grandeza, que é o comprimento, o tamanho da Maria, e a gente mede o tamanho da Maria em metros. E essa é a unidade de medida que a gente usa. Então, hoje está fazendo 26 graus. Então, esse grau ele é a unidade de medida para medir a temperatura. Né? A grandeza, nesse caso, é a nossa temperatura e os graus Celsius são a nossa unidade de medida. Então, é muito comum nas casas da gente ter a tomada de 127 volts. Então, volts é a nossa unidade de medida e a tensão é a nossa grandeza, né? A Alice pesa 62 quilos. Então, a nossa grandeza é o peso e a nossa unidade de medida aqui, no caso, é o quilograma. Então, uma caixa de leite possui 1 litro. Então, nesse caso aqui, a gente está medindo o volume, né? E esse volume da caixa de leite a gente está medindo em litros. Que é qualidade e quantidade. A diferença entre qualitativa e quantitativa é que a quantitativa nós podemos medir e representar uma certa quantidade através de um número e de uma unidade de medida, como a gente pode ver aqui nos nossos exemplos. Mas para a gente pensar a respeito disso, né? Vocês acham que sempre utilizamos essas unidades que usamos hoje, como metros, segundos, etc.?
Aí vocês pausam o vídeo e pensem um pouco a respeito. Aqui eu vou trazer dois exemplos para vocês de que nem sempre foi assim, né? O primeiro exemplo é o côvado. Côvado foi uma medida de comprimento utilizada em diversas civilizações antigas. Era baseada no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Então como se fosse um metro que eles utilizavam antigamente. Não é um metro, né? É uma medida, é uma unidade de medida diferente do metro, mas que também era utilizado para, se fosse medir uma pessoa, as pessoas seriam medidas em côvado. Aqui um segundo exemplo, que é o calendário maia, que é um calendário diferente do que a gente usa. Você percebe que eles tinham 18 meses, ao invés de 12 igual a gente tem. E cada mês deles tinha 20 dias. Então eles usavam uma unidade de medida de tempo diferente das que a gente usa hoje em dia. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o Sistema Internacional de Medidas. Para que houvesse um padrão que deveria ser utilizado por todo mundo, foi criado o Sistema Internacional de Medida, a abreviação é SI, que é um conjunto de unidades correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. Ou seja, surgiu em algum momento na humanidade em que se precisou padronizar, ou se precisou ter um padrão que fosse utilizado no mundo inteiro. E esse padrão, ele foi chamado de Sistema Internacional de Medidas. E a gente precisa de órgãos para manter essas medidas, né? Porque não adianta nada eu falar que um metro é um metro aqui no Brasil e, sei lá, na Europa eles medem um metro com uma medida diferente. Então a gente tem órgãos que são autorizados, né, pelos governos a manter esses padrões. E lá eles possuem, de fato, uma régua, por exemplo, que ela vai medir 1 metro. Então, todo mundo que for medir 1 metro tem que ir lá nesse órgão. Aqui, no caso, eu citei como exemplo o Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Ele fica situado na França. Então, se você for lá nesse Escritório Internacional de Pesos e Medidas, lá vai ter uma régua que é 1 metro. E todo mundo que for medir 1 metro, esse metro tem que ter o mesmo tamanho dessa régua que eles têm lá na França. E da mesma forma acontece com o peso e com as outras medidas. Então lá eles vão ter um peso que pesa 1 quilo. Então todo lugar que for pesar 1 quilo vai ter que ser o mesmo quilo que é pesado lá nesse lugar. Então esse lugar ele serve como referência para todos os outros. E é por causa desse sistema internacional de medidas e essas instituições que a gente consegue comprar um cabo de celular produzido na China e a gente tem certeza de que esse cabo ele vai chegar e vai encaixar no nosso celular aqui no Brasil. Porque na China eles usam essa referência e aqui no Brasil a gente também usa essa mesma referência. Então a gente tem certeza que o tamanho que eles medem lá na China é o mesmo que a gente vai medir aqui no Brasil. Aqui, eu estou chegando ao fim da minha apresentação, mas eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos de medida. Eu vou fechar minha apresentação para eu poder ver. Eu consigo fixar minha tela aqui. Tá dando para ver bem, Emerson? Tá sim. Então, aqui eu vou apresentar alguns instrumentos de medida. Esse aqui é uma trena. Esse aqui é muito comum, né, na utilização para obras, né? Então, quando você vai medir alguma coisa que mede alguns metros, esse instrumento aqui é muito útil. Esse aqui é uma régua. Vocês, alunos, utilizam bastante na escola, porque normalmente vocês vão medir coisas pequenas, né? Coisas que vocês conseguem carregar na mão, ou fazer desenhos no caderno. O caderno ele não mede pouco mais que alguns centímetros. Então, uma régua ela é muito útil nessa situação.
Eu tenho um outro instrumento de medida, que é muito usado em oficinas, laboratórios, que é o paquímetro. Esse aqui é como se fosse uma régua. A diferença é que eu consigo medir menos de 1 milímetro nele. Ele tem uma outra reguinha aqui, ó, e com essa outra reguinha eu consigo medir coisas menores que 1 milímetro. Isso aqui é muito útil em oficinas, e também o pessoal de salão de beleza usa muito, o pessoal que faz sobrancelha, então não é raro a gente ver esse tipo de instrumento aqui em salão de beleza, ou então naqueles salões que mexem com estética facial, porque você precisa medir com precisão quando você vai fazer alguma coisa no rosto de alguém, né? Vai fazer uma sobrancelha, alguma coisa assim, aí você precisa de um instrumento de precisão para fazer certas medidas. Aqui eu tenho uma balancinha. Essa balança, ela mede peso, né? E a grandeza dela ela mede em miligramas. O que é muito útil para pesar coisa de cozinha ou mala de viagem, né? Aqui eu tenho uma outra trenazinha, que é aquelas fitas de costureira. E o último instrumento que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é esse daqui, ó. Esse daqui é um multímetro. Ele chama multímetro porque ele faz várias medições, né? Por isso que é multímetro. Mas na verdade ele tem vários instrumentinhos aqui dentro para fazer medidas distintas. Aqui ele consegue medir a tensão da tomada, ele consegue medir a corrente e consegue medir também a resistência. Por exemplo, você vai medir a resistência do chuveiro, você consegue com esse multímetro aqui fazer essa medição. E é isso. Aí, qualquer dúvida, vocês comentem aí no vídeo. Agora eu vou passar para o Emerson fazer a continuação da apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. É isso, Emerson. Heitor, você apresenta de novo aí, por favor? Apresento sim, cara. E aí, pessoal, o Heitor já falou. Meu nome é Emerson. Eu também sou aluno do Residência Pedagógica e vou estar dando continuidade à oficina com vocês. Essa próxima parte, né, eu precisaria ver a ideia de vocês mesmo, né? Porque eu trouxe duas figuras, né? A primeira aí do lado esquerdo só estão marcadas duas cidades, a cidade A e B, e na figura da direita a gente tem a mãe medindo seu filho, né? E eu precisaria saber como que vocês utilizariam, né, para medir tanto a distância entre as cidades, tanto a altura do menininho ali. E a ideia, né, principal é que a gente, para fazer essa medição, a gente utilizar a mesma grandeza, só que múltiplos diferentes, né? No caso, entre cidades, é muito mais fácil a gente medir por quilômetro, e a altura de alguém muito mais fácil para a gente medir ela com metro ou centímetro, né? Pode passar aí, Heitor. A explicação é o seguinte, né? Como a gente mostrou nessas imagens aí, em determinados momentos a gente precisa medir distância entre duas cidades, saber quanto de altura que a gente tem. Só que nesse caso a gente trabalha com a mesma medida, né? Que é o metro. Só que a gente não vai medir a distância entre duas cidades em metro, né? Porque a gente pegar um metro ali, a gente medir várias vezes. A gente pega 1 quilômetro, que é um múltiplo do metro, que ele vai facilitar a gente fazer essa medição. Da mesma forma, né, quando a gente for medir a gente ou medir uma outra pessoa, a gente não vai pegar 1 quilômetro para medir a pessoa, né? Porque ninguém mede tem de altura 1 quilômetro. A gente vai pegar ali metro ou centímetro, dependendo do tamanho da pessoa. E por isso que existem, né, os múltiplos e submúltiplos das unidades medidas, para facilitar a medição de certas coisas. Pode passar aí, Heitor. Aí eu trouxe a tabelinha
para vocês entenderem, né? A gente tem 3 múltiplos e 3 submúltiplos, sendo que a nossa unidade padrão é o metro, né? Se a gente trabalhar com 1 metro, a gente tem o decâmetro, que são 10 metros, tem o hectômetro, que são 100 metros, e tem o quilômetro, que são 1000 metros. Da mesma forma, nos submúltiplos, a gente tem o decímetro, que é 0,1 do metro, o centímetro, que é 0,01 do metro, e o milímetro, que é 0,001 do metro. Aí, dependendo da onde e do que a gente precisa medir, a gente pode usar qualquer um desses múltiplos ou submúltiplos, o que ficar mais fácil para a nossa medição. Pode passar, Heitor. E para a gente fazer a conversão é muito simples, como o metro, né, ele é uma unidade de sistema decimal de medidas, né? Para a gente calcular os múltiplos e submúltiplos, a gente só precisa multiplicar por 10 ou dividir por 10, né? Por exemplo, a gente vai começar no metro. Se a gente quer transformar metro em decímetro, a gente é só multiplicar o valor do metro vezes 10. Se a gente quer trabalhar com centímetros, a gente vai multiplicar por 10 para virar decímetro e multiplicar por 10 novamente para virar centímetro. E da mesma forma o contrário, né? Se a gente tem o metro, que é passar para decâmetro, a gente divide por 10, passar para hectômetro, divide por 10 de novo, e para quilômetro a gente vai dividir por 10 de novo. Então, do metro para o quilômetro a gente divide por 10 3 vezes, do metro para o milímetro a gente multiplica por 10 3 vezes. É bem tranquilo, a gente só vai trabalhando com essa continha de vezes 10 ou dividido por 10 aí. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a fazer essa conversão, pode estar mandando mensagem para a gente no grupo, pode estar comentando no vídeo aí que a gente auxilia vocês. Beleza? Pode passar, Heitor. E eu trouxe essa atividade de fixação para ver se vocês realmente entenderam como é que funciona, né? Quando a gente tem quantos metros, né, que a gente tem em 7.500 quilômetros. Se a gente está trabalhando com quilômetro, que é metro, né, a gente vai multiplicar por 10. Lembra que eu falei? Então a gente vai multiplicar por 10 uma vez, vai virar hectômetro, multiplicar por 10 outra vez, virar decâmetro, multiplicar por 10 outra vez, virar metro. A gente vai andar aí, no caso, 3 casos, né? A gente vai sair de 7,5 para 7.500 metros, equivalem a 7,5 quilômetros, certo? Da mesma forma, né? Quantos metros tem em 6.500 centímetros? Como a gente está em centímetros e a gente quer o valor em metros, né? A gente vai dividir por 10. A gente vai dividir centímetro por 10, a gente tem o decímetro, então a gente tem 650 decímetros. Dividindo por 10 de novo, a gente vai ficar com 65 metros, certo? Essas conversões é bem simples, continha de multiplicação e divisão por 10, bem tranquilo. Pode passar, Heitor. E da mesma forma, como eu fiz aquela analogia, né, com a cidade e a altura da pessoa, eu trouxe da mesma forma a gente, no lado esquerdo, né, uma balança pesando uma maçã e do lado direito uma pessoa se pesando na balança, né? E o que ficaria melhor, né, para a gente estar usando? Para pesar a maçã, a gente usaria o grama, e para pesar a pessoa, a gente usaria o quilo. Mas todos essas formas de medida, né, a gente vai estar trabalhando com peso, né, com quilo, com grama, no caso. E a gente também, da mesma forma como o metro, a gente tem múltiplos e submúltiplos do grama, né? Pode passar, Heitor. Para a gente pesar essas coisas, né? Dependendo do que a gente vai pesar, a gente tem que trabalhar com a grandeza, né? Que é o quilograma. Só que, igual eu falei, para a gente pesar uma maçã, a gente vai usar o grama, e para a gente pesar a pessoa, a gente vai utilizar o quilo. A fim realmente de facilitar os cálculos, né? E por isso que a gente utiliza esses múltiplos e submúltiplos. Pode passar, Heitor. Aí eu trouxe uma tabelinha também, né? Que nossa unidade fundamental aí, a principal, é o grama.
E a gente tem 3 múltiplos e 3 submúltiplos, né? Os múltiplos são quilograma, hectograma e decagrama. E os submúltiplos são decigrama, centigrama e miligrama. Pode passar. E da mesma forma, a gente tem a conversão, que é feita da mesma forma que o metro, né? Se a gente tem 1 quilo, que é passar para grama, a gente vai multiplicar por 10, né? No caso, 3 vezes, que é de quilo para hectograma, para decagrama e para grama. E se a gente tiver 1 miligrama e quiser passar para grama, a gente vai dividir 3 vezes, né? Que a gente tem que passar por centigrama, decagrama e grama. Da mesma forma, é a unidade de sistema decimal, então a continha é multiplicar por 10 ou dividir por 10. Beleza? Passando para a próxima, a gente trouxe aí também essas atividades para fixar, né? Para a gente saber quantos gramas tem 3 quilos, né? Como a gente está em quilo, quer passar para grama, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 10, 3 vezes, né? Então, multiplicando 3 vezes 10, 30, vezes 10 de novo, 300, vezes 10 de novo, 3.000. Então, em 3 quilos a gente tem 3.000 gramas. E da mesma forma, né, quantos gramas que a gente tem em 1.500 miligramas? A gente vai ter que dividir aí por 10, 3 vezes, né? 1.500 dividido por 10, 150, dividido por 10 novamente, 15, dividido por 10 novamente, 1,5. Então, a gente tem que 1.500 miligramas equivale a 1,5 gramas. Certinho, pessoal? E, por final, né, a gente trouxe essa atividadezinha aí de fixação, né, só para a gente trabalhando, uma atividade que teve até no Enem, em 2011, e fala, né, que um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância entre os eixos, né, que é a medida A, e a distância dianteira e traseira, né, que é o nosso B aí no caso. Aí a gente tem que o A, a gente tem 2.300 milímetros, e como que a gente vai passar essa medida para metro, né? A gente tem milímetros, a gente tem que transformar em centímetros, depois em decímetros, depois em metro. Então a gente vai dividir por 10 3 vezes. Então, 2.300 dividido por 10, 230, dividido por 10, 23, dividido por 10, 2,3. Então, entre os eixos ali, a gente tem 2,3 metros. E da altura do carrinho ali, a gente tem 160 centímetros. O que vale isso? A gente vai dividir por 10, que a gente vai ter o decímetro, e dividir por 10 novamente para a gente ter o metro. Então, 160 dividido por 10 equivale a 16. 16 dividido por 10 equivale a 1,6. Então, o carrinho tem entre os eixos 2,3 metros e de altura 1,6 metros. Bem tranquila a atividade, isso aí era para a gente estar repassando para vocês aí como que é os múltiplos e submúltiplos da unidade de medida e aonde que a gente pode aplicar eles. Tem várias formas, pessoal. Se ficou alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente. Eu acho que é isso, né, Heitor? Acho que é, né? Obrigado e até a próxima. E até a próxima. Espero que da próxima vez a gente pode estar repassando essa oficina para vocês aí presencialmente, se tudo der certo, né? E vai ser muito legal que vocês vão poder também até estar vendo os instrumentos, né? Como que funciona, e a gente está repassando para vocês também como é que a gente faz essa medida aí. Mas é isso. Fechou? Pode parar a gravação então, Emerson. Fechou.